Um morro ao final da Páscoa. Como tapetes flutuantes, elas surgiram de repente, em muita quantidade, balançando as águas translúcidas de um mar que refletia as cores do entardecer. Os marujos as reconheceram de imediato, antes que sumissem no horizonte. Chamavam-se botelhos, as grandes algas que dançavam agrupadas nas ondulações formadas pelo avanço da frota imponente. Pouco mais tarde, mas antes ainda que a escuridão abaixasse sobre a amplitude do oceano, outra espécie de planta marinha iria lamber os cascos das naves, alimentando a expectativa e desafiando os conhecimentos daqueles homens temerários, temerários o bastante para navegar por águas desconhecidas. Dessa vez eram os Rasbudiasna, um emaranhado de ervas felpudas que nascem pelos penedos do mar. Para marinheiros experimentados, sua presença era sinal claro da proximidade de terra. Se ainda restassem dúvidas, elas acabariam quando os gasnados de aves marinhas romperam o silêncio dos mares dos céus, no alvorecer do dia seguinte. As aves da Anunciação, que voavam barulhentas entre os mastros e velas, chamavam-se furabuchos, muito comuns nos Açores e no litoral do nordeste do Brasil. Após quase um século de navegação atlântica, o surgimento dessa gaivota era tido como um indício de que, muito em breve, algum marinheiro de olhar aguçado haveria de gritar a frase mais aguardada pelos homens que se fazem ao mar: terra à vista. Além do mais, não seriam aquelas mesmas aves que havia menos de 3 anos, ao navegar por águas dessas latitudes, né, que Vasco da Gama também avistara? De fato, em 22 de agosto de 1497, quando a Armada de Gama se encontrava a cerca de 3.000 quilômetros da costa da África, em pleno Oceano Atlântico, um dos tripulantes empunhou uma pena para anotar no seu diário: achamos muitas aves feitas como garçons. E, quando veio a noite, tiraram conta de que sul-sudeste muito rijas, como aves que iam para a terra. Se nas 8 décadas anteriores, em suas descobertas oceânicas, os portugueses nunca haviam deixado de observar e quase sempre seguir o voo das aves, Vasco da Gama deve ter tido a certeza de que, caso desviasse ainda mais para o oeste a rota que estava conduzindo rumo ao Cabo da Boa Esperança, o ponto extremo do sul da África, e daí para a Índia, fatalmente iria se deparar com alguma terra, se uma ilha ou um continente ainda não era possível saber. Mas o fato é que, por quase um século, em sua busca pelo caminho marítimo para as Índias, os lusos haviam navegado sempre em direção ao Oriente. E não seria naquele momento, depois que a fórmula para encontrar a África fora enfim descoberta e a rota que conduzia à Índia se tornava cada vez menos nebulosa. Não seria agora que Gama iria alterar o rumo e partir em direções a terras que, 5 anos antes, o genovês Cristóvão Colombo descobrira em nome da Espanha. A nova exploração deveria ficar para depois. Mas agora 8 meses já se haviam passado, desde que o glorioso retorno de Vasco da Gama a Lisboa, após ele ter de fato e enfim desvendado a rota marítima que levava da Europa às fabulosas riquezas da Índia. E era justamente sob suas instruções que navegavam as 3 embarcações da frota comandada por Pedro Álvares Cabral. Num baú trancado em seu camarote, Cabral mantinha o manuscrito que o próprio Gama lhe confiara em Lisboa. Para escapar das enervantes calmarias do Golfo da Guiné, com suas correntes contrárias e um calor insalubre, Cabral fora aconselhado pelo mestre a navegar para o oeste, fazendo o que viria a se chamar de a Volta do Mar, antes de guinar para o sudeste e contornar o cabo amedrontador que, anos atrás, o rei Dom João II rebatizara de da Boa Esperança, mas que os marinheiros mais pragmáticos e menos protegidos
ainda conhecido por Cabo das Tormentas. Embora sua missão fosse instalar um entreposto português no coração do Reino das Especiarias, em Calicut, na Índia, nada impedia Cabral de, naquele momento, naquele instante, prosseguir mais algumas léguas para o oeste. Ele poderia investigar então a existência daquelas terras cuja presença Gama intuíra, inspirado não apenas por boatos seculares, mas pela própria desenvoltura com que as aves voavam rumo ao sudoeste. Como se tais indicações não fossem o bastante, as ervas flutuantes e a vivacidade dos furabuchos logo foram consideradas pelos homens de Cabral como mais um. Na verdade, foram consideradas como mais que um simples presságio. 40 dias, 42 dias, na verdade, já haviam se passado desde que a armada chefiada por Pedro Alves Cabral se lançara ao mar com destino à Índia, com 10 naus e 3 caravelas. Era a maior e mais poderosa frota que Portugal jamais enviara para singrar o Atlântico. As naus. Embora as caravelas tenham sido os navios mais utilizados durante o período inicial das descobertas lusas, as naus se tornariam os navios mais usados durante o período áureo das expedições marítimas. As naus, do latim nave, eram uma evolução das caravelas e chegaram a ter 600 toneladas no auge da carreira da Índia, sendo, então, substituídas por imensos galeões, alguns dos quais tinham 1.200 toneladas e 20 bocas de fogo. A capacidade dos navios, no século XVI, era medida pelo número de tonéis que se levavam a bordo. Um tonel era um barril de 1,20 m de comprimento por 80 centímetros de diâmetro. Embora tais tonéis não sejam mais utilizados, a palavra tonelagem ainda é aplicada para definir a capacidade de carga das embarcações. Nota: o diário da história da viagem de Vasco da Gama à Índia foi escrito por um marinheiro de nome Álvaro Velho. Ao passar pelas ilhas de Cabo Verde, Gama ele decidiu abrir seu rumo para o sudoeste, possivelmente seguindo indicações dadas por Bartolomeu Dias, seu percursor. Desse modo, foi a Gama que passou a ser atribuída a manobra genial que viria a ser conhecida como a Volta do Mar. Vasco da Gama e Cabral mantiveram contato constante antes da partida de Cabral. As instruções que o futuro almirante das Índias deu ao futuro descobridor do Brasil são uma das provas mais citadas pelos defensores da teoria da intencionalidade da descoberta do Brasil. Fim das notas. Embora apenas 2 semanas após a partida de uma das naus houvesse desaparecido, comeu-a ao mar, a frase poética e terrível de então, a jornada fora rápida e tranquila. Nada correra, nem temporais, nem correntes, ou ventos bravios, que pudessem justificar um desvio involuntário de rota. E como atribuir um avanço tão resoluto para o oeste a um erro de cálculo, se a esquadra estava sob o comando de pilotos mais habilidosos do seu tempo? 5 dias antes do surgimento das ervas e das aves, a frota tinha vencido uma data muito temida pelos mareantes. Mas o céu não escurecera, nem trovões ribombaram naquela sexta-feira santa, 13 de abril de 1500. Durante toda a quaresma, os sacerdotes a bordo, sob o comando do Frei Henrique de Coimbra, haviam tido tempo de sobra para apregoar sua liturgia de mistérios e consolações. Aqueles homens de batinas negras recitaram ladainhas e restringiam as absolvições. Um temor reverencial semeou-se a alma dos viajantes. Dizia-se um ditado na época, Dizia um ditado na época: se quiseres aprender a orar, faça-te ao mar. A bordo, durante vários dias, houve jejum e penitência. No domingo de Páscoa, porém, a ressurreição de Cristo
pôde ser comemorada com uma missa solene, celebrada no convés da nau Capitânia entre os mais ricos parâmetros e os mais belos castiçais. Nota: a imagem de Nossa Senhora da Boa Esperança, que Cabral levava consigo ao longo de toda a viagem de Portugal à Índia, foi colocada em uma capela construída por ele especialmente para abrigá-la. Até o século XVII, a capela deixada sob a guarda dos frades franciscanos seria mantida por descendentes de Cabral. Atualmente, a estátua ela pode ser vista na Igreja da Sagrada Família, em Belmonte, cidade natal de Cabral. Fim da nota. No domingo de Páscoa, porém, a ressurreição de Cristo pode ser comemorada com missa solene, né? Essa parte a gente já falou. O órgão de Frei Mafeu, um dos 8 frades da frota, modulou a música sacra, cuja melodia barroca ecoou nos corações imensos dos soldados e da marinhagem, dos degredados e dos comandantes. As rações foram melhoradas. A marmelada deixou os caixotes e foi distribuída em cerca de 1.350 homens embarcados, agora em 12 navios. Os canecões de vinho rodaram com alguma liberdade. A essa altura, sem ainda que pudessem saber, a armada estava a uns 250 quilômetros da costa, na altura que, poucos anos mais tarde, viria a ser chamada de Baía de Todos os Santos. Os mantos de ervas fluviantes surgiram à frente da frota na terça-feira, 21 de abril, apenas 2 dias após a celebração da Páscoa. Ventava leste franco, o que significava que a esquadra de Cabral poderia navegar com facilidade para o oeste, sem pôr em risco o objetivo de atingir a Índia o mais rápido possível. Na manhã seguinte, 22 de abril, com o vento ainda soprando de leste, o voo rasante dos furabuchos levou os homens a repicarem os sinos e a apinharem nos tombadilhos. Ao contrário de Colombo, que, entre aspas, não conhecera sono ao longo dos incríveis 36 dias que navegara pelo Atlântico, disposto a concretizar um sonho impossível de atingir as Índias rumo do poente, não há indício que Cabral tenha dormido noites impávidas durante os 43 dias em que esteve em alto mar. Ainda assim, e talvez por isso, quando o alvoroço tomara conta dos embarcadiços, Pedro Álvares, de 32 anos, mais um militar do que propriamente um navegador, se ajoelhou em frente à imagem de Nossa Senhora da Boa Esperança, que ele mesmo escolhera como padroeira da viagem, e mandara entronizar num altar, erguido no convés da Capitânia. Era uma oração legítima. Os santos dos céus e os deuses do mar pareciam de fato estar ao seu lado. Então, a cerca de 70 quilômetros da costa, nas horas vésperas mais com alívio e prazer do que com surpresa ou espanto, o capitão e seus pilotos, os marinheiros e os soldados, os sacerdotes, os degredados, se acotovelaram. Se acotovelaram todos à mureta das naus. Puseram a vislumbrar o cume de um grande monte, muito alto e redondo, erguendo-se no horizonte longínquo. Ao entardecer, depois de avançar cautelosamente por mais 40 quilômetros, a frota se deparou com outras serras, mais baixas, esparramando-se ao sul do grande monte. Silhuetadas contra o crepúsculo, cercada por terras chãs, elas surgiram vestidas por um arvoredo denso, que avançava quase até o limite das águas claras, das quais esperava apenas uma estreita faixa de areia. A 6 léguas, ou cerca de 40 quilômetros da costa, a armada lançou âncoras. Elas mergulharam, afundaram 40 por 34 metros no mar esverdeado antes de tocar o fundo arenoso. Estava descoberto o Brasil. Que significado teve essa descoberta? Na verdade, não apenas naquele exato instante, mas pelas 3 décadas seguintes, ela representaria um pouco mais do que um intervalo idílico, ou seja, maravilhoso, fantástico,
em meio a uma longa e tediosa navegação oceânica. Mas, para além do impacto que mera existência de um oásis no meio do oceano há ter provocado nos homens que vislumbraram depois de mais de um mês em alto mar, o achamento, né, como se falava, o achamento daquela terra não iria, a princípio, se revestir de maior importância, muito menos alterar o rumo e o espírito da missão da qual a frota de Cabral foi incumbida. Em primeiro lugar, se já não era conhecida, a existência dessa nova, entre aspas, terra era, quando menos, previsível. Muitos anos antes, muitos anos antes de Vasco da Gama ter avistado aves voando muito rijas em meio ao oceano, os portugueses estavam convictos de que outras ilhas deveriam existir a oeste dos Açores e da Madeira, onde ventos, por vezes, faziam aportar troncos com entalhes misteriosos. A questão é que parecia não valer a pena explorá-las. A Índia, com suas especiarias e suas sedas, com certeza ficava na direção oposta. Portanto, ao visualizarem aquele morro, que de início julgaram ser parte de uma ilha, Pedro de Álvares Cabral e seus comandantes não foram tomados de grande perplexidade. Talvez nem mesmo a cidadesca inculta. Desde o alvorecer do século IX, a imaginação e a cartografia europeia povoavam de ilhas as amplitudes desconhecidas do Atlântico. A mais famosa delas se chamava Ilha do Brasil. Nota: Ilha do Brasil, ou Ilha de São Bernardo, de São Brandão, ou ainda Brasil de São Brandão, era uma das inúmeras ilhas que povoavam a imaginação e a cartografia europeia da Idade Média, desde o alvorecer do século IX. Também chamada de Rai Brasil. Essa ilha mitológica, ressoante de sinos sobre o velho mar, se afastava no horizonte sempre que os marujos se aproximavam dela. Ela era, portanto, uma ilha movediça, o que explicaria o fato de sua localização variar tanto de mapa para mapa. Segundo a lenda, Rai Brasil teria sido descoberta e colonizada por São Brandão, um monge irlandês que partiu da Irlanda para o alto mar no ano de 565. Como São Brandão nascera em 1460, ele teria 105 anos quando iniciou sua viagem. O nome Brasil provém do celta bless, que deu a origem do verbo inglês do bless, abençoar. Rai Brasil significa, então, terra abençoada. Desde 1351 até pelo menos 1721, o nome Rai Brasil podia ser visto em mapas e globos europeus, sempre indicando uma ilha localizada no Oceano Atlântico. Até 1624, as expedições ainda não eram enviadas à procura da ilha Rai Brasil. Fim da nota. Aquele mar de árvores verdejantes que agora balançava à frente das naus deveria se erguer do solo numa dessas ilhas tão faladas. Assim, quase meio século se passara antes que os 10 dias durante os quais a armada de Cabral esteve ancorada nas ansiadas paradisíacas da ilha de Veracruz, antes que viesse a ser considerados muito mais do que um simples parêntese no meio da obsessiva busca lusitanos pela Índia. De fato, foi somente 3 décadas depois do avistamento do Monte Pascoal, quando o fracasso comercial da empresa das Índias começou a se configurar, que o Brasil não só deixou de ser visto como uma consequência fortuita da grande saga dos descobrimentos, como se tornou progressiva e incontestavelmente o cerne e o coroamento da aventura ultramarina dos portugueses. Porém, naquele momento, agora que a noite caíra, trazendo consigo os perfumes misteriosos da terra, as naus balouçavam na escuridão em frente à costa, com homens aguardando, insones,
que o amanhecer lhes revelasse outra vez os fascínios do trópico. Ninguém a bordo tinha condições de supor que os portugueses haviam acabado de aportar diante do terceiro continente ao qual seu resoluto processo expansionista tinha os conduzido. Mas como imaginar então que o processo que estava para iniciar na manhã seguinte seria o princípio da integração do Brasil ao mundo atlântico, ao circuito mercantil e à civilização europeia? Tal profecia era de todo modo inimaginável, embora fosse ela que 44 dias e 7.000 quilômetros antes, num domingo ensolarado, em pleno coração de Lisboa, tivesse começado a se concretizar.